E a dificuldade é pegar voto moderado, né? É pegar o voto do centro. Porque se for manter o cenário de 2022, quem votou em Jair Bolsonaro não vota em Lula, e quem votou em Lula não vota em Flávio Bolsonaro. Então não adianta você ter esse cenário de cristalização dos votos que vão ser mantidos nesses dois polos. É preciso avançar um pouquinho mais. E lembrando, a gente acompanhou tão bem isso, né, Jussara? A candidatura de Jair Bolsonaro à presidência da República começou em 2014, começou em 2018. Era toda semana indo para um aeroporto, conversando com as pessoas, causando um certo tumulto exatamente para mostrar força política, e aí vai no interior e aí conversa com parte da população. Jair Bolsonaro só ganhou as eleições de 2018 porque ele fez um processo longo de campanha desde 2014. Acho que por isso que ele faz a indicação a Flávio. Flávio precisa também fazer uma pré-campanha e, além disso, claro, sem ali desobedecer as questões eleitorais, porque pau que bate em Chico, bate em Francisco. A gente falou da questão do Lula na Marquês de Sapucaí, mas Flávio também não pode fazer pré-campanha. A grande questão é realmente se mostrar como alguém um pouco mais moderado e diferente do pai. É o Bolsonaro que se vacinou, ou é o Bolsonaro que conversa com o mercado financeiro, enfim, essa deve ser a linha dele. A operação da Polícia Federal teve como alvos 3 servidores da Receita e um do SERPRO, em 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. E veio em meio à investigação que apura possíveis vazamentos de dados do fisco envolvendo autoridades. Entre elas, integrantes da família do ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a ação após pedido da Procuradoria-Geral da República. A intenção é averiguar também se os outros 10 ministros e familiares tiveram informações sigilosas acessadas. Em nota, o Supremo Tribunal Federal afirma que a exploração fragmentada e seletiva de informações sigilosas de autoridades públicas, divulgadas sem contexto e sem controle jurisdicional, tem sido instrumentalizada para produzir suspeitas artificiais, de difícil dissipação. As suspeitas surgiram depois que o caso Master chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal, com a divulgação do contrato do escritório da mulher de Moraes com o banco. Viviane Barsi foi contratada para defender a instituição de Daniel Vorcaro por 129 milhões de reais. Além da apreensão de computadores e celulares dos servidores, o ministro determinou ainda o afastamento deles do trabalho, o recolhimento de passaportes e o uso de tornozeleira eletrônica. Decretou também a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telemático, o que inclui conversas e mensagens, para saber com quem os funcionários mantinham contato. O objetivo é saber se as informações extraídas dos sistemas da Receita eram vendidas para terceiros. Em nota, a Receita Federal afirmou que não tolera desvios, principalmente relacionados ao sigilo fiscal, pilar básico do sistema tributário do país, e que não encontrou nenhum acesso a dados fiscais sigilosos do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, ou familiares. A decisão de Moraes de permitir a operação hoje causou mal-estar na Corte. Ministros avaliaram que a autorização deveria ser do presidente do STF, Edson Fachin, numa tentativa de diminuir a tensão. A nota do STF menciona que a investigação faz parte do inquérito das fake news, a cargo de Moraes. A expectativa é que a Receita encaminhe ao STF um relatório preliminar na semana que vem, com as informações dos acessos irregulares aos próprios sistemas. Jair Bolsonaro ele projeta Flávio como um forte candidato para enfrentar o presidente Lula nas eleições presidenciais. O ex-presidente orientou o filho a fazer algo? Conta pra gente. Bibi, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem acompanhado ali os resultados das pesquisas eleitorais que vem mostrando o crescimento de Flávio Bolsonaro na disputa com o presidente Lula. E a avaliação de Bolsonaro é que Flávio agora ele precisa rodar o país. Segundo ele disse a aliados que tem o visitado na Papudinha, Flávio precisa ganhar o povo e que se ele fizer isso, a chance dele de fato tirar a eleição do presidente Lula é grande. Então este é o cálculo de Bolsonaro e a recomendação que ele tem feito ao filho. E diz ainda, né, segundo me relataram, que Bolsonaro tem falado para Flávio, que é senador da República, reforçar a sua segurança nessas andanças pelo país. Um dos temores de Bolsonaro é justamente que Flávio tenha algum tipo de ataque, como ele sofreu em 2018 durante a campanha. Então são duas recomendações de Bolsonaro ao seu filho Flávio. Ande pelo país, ganhe povo, mas mantenha essa segurança. É uma estratégia dele. Segundo me contaram, Bolsonaro realmente está muito animado ali com as pesquisas que ele tem visto. Achou que a percepção, que a recepção a Flávio Bolsonaro tem sido boa e vê chance de Flávio conseguir crescer muito ainda nessa disputa eleitoral. Lembrando que Flávio Bolsonaro fez uma longa viagem do final do ano até agora, voltou na semana passada ao Brasil, ele passou por Israel, passou pelos Estados Unidos, também esteve na Europa, então ficou muito tempo fora. Então agora com o retorno de Flávio ao Brasil,
Brasil, eles devem montar ali esse roteiro para Flávio cumprir o que o pai dele mandou, que é realmente viajar e se mostrar mais. Já outros aliados de Flávio Bolsonaro, o IB, me dizem que a estratégia é essa, que Flávio tem crescido, claro, como candidato do pai dele, mas que a grande virada será quando Flávio conseguir mostrar quem é ele de fato. Quem é Flávio para além do próprio pai, Jair Bolsonaro, que ele é um Bolsonaro, mas não é o próprio Bolsonaro. O que isso quer dizer também, Uribe? Que Flávio Bolsonaro, eles vão tentar mostrar que Flávio Bolsonaro tem um perfil até mais moderado, que conversa melhor com a política até mesmo do que o próprio pai. Claro que tudo isso feito muito discretamente, viu? Porque eles têm que andar numa linha tênue. Por exemplo, não se afastar de Bolsonaro, mas mostrar que é uma versão diferente do ex-presidente Jair Bolsonaro. A campanha ali está trabalhando nesse formato dessa nova apresentação, mas o que eles dizem é o seguinte: Flávio precisa realmente ser apresentado ao público como quem de fato será o candidato, como um Bolsonaro, mas não como o próprio Bolsonaro, Olívia. No Supremo Tribunal Federal, teve ontem, em pleno carnaval, terça-feira, uma decisão do ministro Alexandre de Moraes de autorizar uma operação da Polícia Federal para investigar o acesso e supostos vazamentos a dados de ministros e familiares pela Receita Federal. E isso provocou muito incômodo entre integrantes da Suprema Corte. Até mesmo ministros considerados no STF aliados de Alexandre de Moraes demonstraram, sob reserva, claro, estarem desconfortáveis com a forma como a operação ocorreu, pontuando principalmente que houve ali uma ausência de uma consulta prévia do ministro Alexandre de Moraes aos colegas, como é um tema muito sensível, esperavam que houvesse ali uma consulta de bastidor aos outros ministros, o que não aconteceu. Para alguns ministros, a apuração não deveria ter sido aberta de ofício e a Procuradoria-Geral da República deveria ter remetido essa decisão, a escolha, né, de abrir ou não, ou de endereçar a outro ministro da Suprema Corte, o caso, ao presidente do STF, Edson Fachin. É que o Alexandre de Moraes, só para a gente entender, estava como presidente do Supremo na ausência de Fachin, que estava de férias. Esses ministros ainda reclamam do clima de desconfiança sobre a operação por não terem conhecimento da extensão exata dessas irregularidades. As críticas avançam ao fato de a investigação estar conectada ao inquérito das fake news aberto lá em 2019, sem prazo ainda para ser concluído, alvo constante de críticas internas no Supremo Tribunal Federal. Sob reserva, ainda a avaliação dos magistrados é a de que uma investida individual pode recair sobre a figura do STF enquanto instituição e dar a entender que ministros buscam mecanismos para uma autoblindagem. Receiam também esses ministros que o Supremo seja novamente dragado para o centro de uma crise de credibilidade, ainda quando há uma tentativa de se recuperar dos efeitos colaterais do caso Master, com a saída da relatoria do ministro Dias Toffoli. A operação dessa terça mirou servidores da Receita suspeitos de consultarem, vazarem informações de ministros do Supremo Tribunal Federal e familiares. A exemplo da mulher de Alexandre de Moraes, a Viviane Barsi de Moraes. A Procuradoria-Geral da República pediu a adoção das medidas cautelares e a Polícia Federal ainda tenta esclarecer já a partir de hoje, analisando o material recolhido e a partir dos próximos dias fazendo depoimentos, rodadas de depoimentos com esses alvos da investigação para entender